Professor Cristóvão, meu nome é Juliana, eu sou aluna do MBA da FGV, do curso de Gestão Industrial. Eu vou falar um pouco sobre o livro dos Axiomas de Zurique. Esse livro foi escrito por Max Günther, que era filho de um dos banqueiros muito bem-sucedidos na Suíça. E toda essa trajetória de sucesso no mercado financeiro pode ser transcrita em 12 axiomas, 12 maiores e 12 menores, que falam um pouquinho sobre como conseguir essa mesma trajetória de sucesso nos investimentos. E que se a gente seguir esses 12 axiomas, a probabilidade de a gente ter o mesmo sucesso que esses banqueiros tiveram na Suíça é muito grande. Mas a gente tem que ser fiel, a gente tem que estudar o mercado e tem que pensar em sair fora da caixa. De deixar a vida de assalariado, não ficar contente com aquilo que a gente tem só no final do mês e saber que existe um mercado muito maior aí fora e que a gente pode ter sucesso financeiro. Então, esses 12 axiomas, eles têm os seus axiomas menores, os seus axiomas secundários. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro axioma é o risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno que a gente vai ter nesse investimento. E risco é uma coisa saudável. Então, a gente tem que procurar investimentos com alto índice de risco e para que a gente possa ter todo o retorno esperado. O primeiro axioma menor é que a gente só tem que apostar naquilo que vale a pena. Então, não adianta a gente ficar investindo em coisas que não vão dar todo aquele retorno que a gente espera. A gente só vai se desgastar. E o segundo axioma fala um pouco sobre espalhar os ovos nos cestos ou não. Os investidores mais conservadores, eles acreditam que se a gente espalhar os ovos no cesto é a melhor alternativa. Mas a gente acaba ganhando em um, perdendo em outro e na verdade a gente não tem o retorno que a gente espera. Então a melhor opção para que a gente tenha um alto retorno financeiro é investindo tudo naquele melhor investimento, não diversificar e sim concentrar todos os nossos investimentos. O segundo axioma fala sobre a ganância. Dentro desse axioma a gente tem o axioma menor, que fala sobre metas. A gente tem que traçar uma meta de quanto que a gente quer ganhar e investir nisso. Não querer chegar ao pico da montanha, e sim querer chegar na nossa meta. A gente não perder o foco pela ganância, porque o investimento deu certo, a gente acredita que vai ter o melhor retorno. Não, quando chegar na nossa meta, a gente parte para um outro investimento. O terceiro axioma é da esperança. Se o negócio está indo ruim, a gente tem que sair dele, a gente tem que aceitar no máximo 10 a 15% de perda. Fora isso, já não vale mais a pena, porque as coisas podem piorar, a gente pode acabar se encontrando numa situação pior do que a gente estava. Então, se o negócio está indo ruim, a gente não pode se apegar a ele e falar, não, vai voltar a dar certo. Não, a gente tem que assumir a perda, a gente tem que assumir o nosso erro, mas a gente tem que desistir desse investimento e ir para um próximo, porque o mercado nos oferece um leque muito grande de oportunidades. O quarto axioma fala sobre as previsões. Nós, seres humanos, não somos previsíveis e todo o mercado financeiro é gerado como base por nós, seres humanos. Então, a gente não pode esperar que alguma coisa seja previsível. Não, o mercado é gerado pelo caos. Então, a gente não pode acreditar nas hipóteses futuristas. Porque hoje redes sociais, por exemplo, estão sendo um bom investimento, mas você não pode ter isso como um ideal que vai ser sempre assim. O mercado é um caos e tudo isso pode mudar, então a gente tem que estar bem atento a isso. O quinto axioma maior fala sobre padrões. Não existem padrões nesse mercado. E dentro desse axioma a gente tem 4 menores, que também falam um pouco sobre as ilusões que a gente pode ter nos investimentos. O primeiro fala sobre a falácia do historiador. A gente não pode acreditar que os fatos históricos são reais. O que aconteceu não quer dizer que vai acontecer amanhã. A gente tem que tomar cuidado também com gráficos otimistas, porque eles podem nos levar a falsas conclusões sobre os investimentos que a gente deve tomar. A gente também deve tomar cuidado com causalidade. É diferente, coincidências existem, mas coincidências não tem nada a ver com dados, com informações, elas simplesmente acontecem. E a gente tem que ter muito nítido que não existe ordem nesse mercado. As coisas podem acontecer coincidentemente e repetidamente, mas não foi por nenhuma ordenação e nenhum padrão, simplesmente foi uma coincidência dos fatos que levou a que tudo isso acontecesse. O sexto axioma maior fala sobre a mobilidade. A gente não pode se prender a nenhum investimento
por saudade, por fidelidade, lealdade, por apego familiar, porque trabalhou naquela empresa. O objetivo que a gente tem quando entra no mercado é obter riqueza. Então a gente não tem que se apegar por nenhum motivo e a gente não tem que ter medo de ir para uma oportunidade melhor. Se surgir uma oportunidade melhor, a gente tem que deixar aquela, tem que abrir os olhos, não tem que ter medo, não tem que ser conservador e tem que partir para um outro investimento. A sétima axioma fala sobre a intuição. A gente não tem que se basear em nada que não tenha explicação. Intuição, palpite, a gente só tem que acreditar naquilo que tem uma explicação, que tem um fundamento. A gente não pode ficar andando ao vento. O oitavo axioma fala sobre religião e ocultismo. Deus não quer que ninguém seja rico. O plano dele não é que a gente venha pra cá para ser rico. Ele tem outros planos para nós. Então a gente não pode se basear nesse argumento e ter isso como uma muleta. Esse negócio vai dar certo porque é uma vontade de Deus. Não, não é. As coisas não têm correlação, são duas vertentes totalmente diferentes. E se ocultismo ou essas outras filosofias tivessem alguma relação, todos os astrólogos seriam ricos. A gente não ia estar pensando em investir no mercado, a gente ia estar pensando em fazer astrologia. Então a gente tem que estar um pouco atento a esse tipo de coisa, a gente não tem que ir para o lado de superstição, ela pode existir, mas a gente não precisa caminhar com ela. A gente tem que saber que são coisas totalmente distintas de riqueza, de dinheiro, de investimento, retorno financeiro. Já o nono axioma, ele fala sobre otimismo e pessimismo. A gente não pode ser simplesmente otimista, acreditar que as coisas vão acontecerem porque é do nosso desejo. A gente tem que ter a plena consciência de que as coisas podem dar errado. Então a gente tem que ser confiante e não otimista. Porque quando a gente é confiante, a gente sabe que pode dar errado e a gente age pensando nos erros que podem ter. E assim a gente acaba agindo e investindo de forma muito mais sensata. O décimo axioma fala sobre consenso. A gente não tem que caminhar com a moda. Aquilo que está na moda geralmente é mais caro, geralmente não vai te dar aquele diferencial. Um bom investimento é aquele que você paga barato e não aquele que você vende caro. E quando você foge da moda, você pode olhar para um lugar que ninguém está vendo, você pode comprar barato, você pode fazer um negócio que vai ser o seu diferencial ali para frente. Então você não tem que caminhar onde todo mundo, você tem que olhar em todo o âmbito e ver qual que é o melhor ponto para você se destacar. O 11º axioma, ele fala da teimosia. A gente não tem que ser persistente em alguma coisa. Se da primeira vez não deu certo, a gente não precisa continuar com aquele investimento. O leque é muito grande, é tudo muito abrangente, o mercado é muito volátil, então a gente tem que partir para um outro negócio, sem se apegar, sem querer fazer com que aquilo dê certo. Não deu, então vamos para um próximo investimento. É uma junção de todos os outros axiomas. A gente tem que procurar um outro investimento que vá dar risco, que a gente não vai se apegar a uma teimosia, uma lealdade, uma saudade, então a gente tem que ter essa consciência. E o 12º axioma, ele fala sobre planejamento. O único planejamento que a gente tem que ter a longo prazo é ficar rico. Agora, as outras coisas, a gente não deve planejar nada a longo prazo, por causa de toda essa volatilidade de nós seres humanos que norteamos o mercado, de todas as outras coisas. A gente não sabe quando vai acontecer um tsunami no Japão de novo, a gente nunca sabe o que vai ser aqui a longo prazo. Então, o risco é muito grande para que valha a pena a gente pensar a longo prazo. A gente tem que pensar a curto prazo e fazer investimentos com foco e consenso. Porque foram todos esses os passos que os banqueiros suíços tiveram. Eles moram numa região onde não se tem mares, não se tem solo rico, é um país pequeno e é um dos países que tem a maior renda per capita do mundo. Então, se eles tiveram esse olhar, foi depois da Segunda Guerra Mundial, então já é uma coisa que vem constante, e eles conseguiram fazer com que o país dele tivesse todo esse diferencial. A gente tem que acreditar nesses axiomas que se tornam verdades e persistir, e pensar fora da caixa, não querer ser assalariado, pensar que é uma coisa que já faz mais de 50, 60 anos e que vem dando certo, vem trilhando o caminho de sucesso. Então eu acho que é muito importante essa mudança de mentalidade, uma mudança de mentalidade para uma visão mais ousada e que pode nos ajudar muito nesse caminho dos investimentos.
E essa é o resumo, é a percepção que eu tenho do livro. Obrigada.